Após a matança dos reis descritas no capítulo 14 de Gênesis, a qual, ao resgatar seu sobrinho Ló, Abrão encontra Melquisedeque. Por ser um dos personagens mais misteriosos da Bíblia, muita gente se pergunta quem foi Melquisedeque. Toda essa curiosidade se dá principalmente pelo fato de que a Bíblia não nos fornece detalhes sobre sua origem e nem sobre sua morte, mas destaca de forma clara sua grande importância na narrativa bíblica. Por conta do seu aparecimento repentino e seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem foi Melquisedeque. E sobre ele, o autor de Hebreus nos fornece as seguintes informações. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontra-se com Abraão quando esse voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora este seja um descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Hebreus capítulo 7, verso 1 a 10. A Bíblia relata que Melquisedeque veio da cidade de Salém, que significa paz, uma menção apropriada após o tumulto de guerra. O componente justiça no nome de Melquisedeque aparece em contraste com o nome do rei de Sodoma, Bera, no mal, e Gomorra, Birsa, na maldade, provavelmente sobrenomes para o que eles representavam. Melquisedeque apareceu após a reversão da violência e do mal representados pelos outros reis cananeus. Essa passagem contém também a primeira referência bíblica à palavra sacerdote. A associação de Melquisedeque com o Deus Altíssimo, a quem o patriarca chamou de seu próprio Deus, indica claramente que o patriarca o via como sacerdote do Deus a quem servia. Melquisedeque, entretanto, não deve ser identificado com Cristo. Ele era o representante de Deus entre o povo naquela época. Melquisedeque oficiava, de fato, como sacerdote. Ele servia cereal e vinho, uma associação que muitas vezes sugeria o uso de suco de uva reprensado, que reaparece no contexto da entrega dos dízimos. Além disso, ele estendeu a bênção a Abrão. Abrão, entretanto, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, em resposta ao Deus que possui os céus e a terra. Esse título faz alusão à introdução da história da criação, em que a expressão céus e terra significa totalidade ou tudo. Como tal,
Entende-se que o dízimo é uma expressão de gratidão ao Criador, que possui tudo. Paradoxalmente, o verdadeiro cristão entende que o dízimo é um presente de Deus, não um presente para Deus, pois é Ele quem nos dá tudo. É importante salientar que os escritores bíblicos apontam para Melquisedeque como sendo alguém que tipifica Cristo. O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7 de sua epístola, utiliza o texto de Gênesis 14 e o salmo messiânico de Davi e faz uma exposição sobre a importância do aparecimento de Melquisedeque. Ele compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico e afirma que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos descendentes de Levi, pois Abraão, de quem a tribo de Levi se originou, foi abençoado por Melquisedeque, reconheceu seu sacerdócio e lhe entregou em suas mãos os seus dízimos. Portanto, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é anterior à de Levi com Arão. Quando ele utilizava a declaração do salmista de quem o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, ele estava dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. Assim, como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre sua linhagem e sua morte, o sacerdócio de Cristo é eterno e permanece para sempre. Ou seja, não precisa ser substituído por novas gerações, como acontecia no sacerdócio levítico. Basicamente, o que o escritor queria transmitir era principalmente a ideia de que o sacerdócio que os judeus conheciam era um temporário, mas o de Cristo é definitivo e já existia antes mesmo da lei. Em resumo, ao entendermos quem foi Melquisedeque, naturalmente somos levados a compreender a soberania de Deus na condução da história e cuidando de cada detalhe para que seu Filho amado seja revelado ao mundo. Na lição de amanhã, faremos uma recapitulação de tudo o que aprendemos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.